Depois de uma reunião com o presidente, a equipe de comunicação do Palácio do Planalto informou que Lula vai bancar a permanência de Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo. A especulação sobre a eventual queda de Daniela se intensificou nas últimas semanas após ela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, se envolverem em uma disputa interna no União Brasil e pedirem desfiliação. Com o casal fora do partido, a direção da sigla tem cobrado a saída dela da esplanada dos ministérios e a retomada da pasta, principalmente para manter o apoio ao governo. Após a decisão de Lula, o União Brasil ameaçou levar seus 59 deputados para a oposição. Vamos começar o nosso giro de análises. Tiago Pavinato, ótima noite a você, Pavi. Seja muito bem-vindo. Queria, claro, sua análise e sua avaliação acerca da manutenção de Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo e essa insatisfação no União Brasil. A saída do União Brasil no governo poderia representar o quê? Vamos lá, primeiro. É incrível que no Brasil nós estejamos há uma semana, falando de uma pessoa que não tem relevância nenhuma no cenário político, não tem talento nenhum para o que faz, é uma pessoa que o povo não sabe quem é, se sabe quem é, talvez não saiba que é ministra do Turismo, se sabe que é ministra do Turismo, não sabe certamente o que faz, porque até o momento ela não fez nada nessa sua pasta. Logo, nós estamos aqui há uma semana tratando de Daniela do Vaguinho. Daniela do Vaguinho, que aliás ela veio com uma saída muito boa hoje, diante da pressão dos caciques do União Brasil, que é o famoso caldeirão da Dona Clotilde, ou caldeirão de Saltanás mesmo, para quem prefere, tudo está misturado ali dentro. E Daniela do Vaguinho, que está nesse processo de saída do União Brasil, ela falou que esta forçação de barra do União, em especial do senador Davi Alcolumbre, que já tem o seu indicado para a pasta e acredita piamente que vai assumir essa pasta daqui a 7 dias, não sei por que 7, talvez porque 7 seja um número cabalístico, mas a Daniela do Vaguinho, ela disse o seguinte, que isso que estão fazendo com ela é machismo, é misoginia. Só porque ela é mulher, ela está sofrendo essa pressão. Em primeiro lugar, eu engoliria esta resposta se o nome de urna dela, o nome de guerra, não fosse Daniela do Vaguinho, fosse Daniela da Robertona. Até poderia aceitar. Mas uma Daniela que é do Vaguinho, usar a cartada do feminismo, da misoginia, para justificar a sua saída, a pressão para a sua saída que é totalmente justificável, porque injustificável é a sua permanência nesse cargo, mostra como a gente já beira as raias do ridículo e seria cômico se não fosse trágico com o povo brasileiro, em especial o povo do litoral norte paulista ou das cidades do Nordeste que foram afetados por graves chuvas. Trágico especialmente para eles que até o momento não viram um sinal de socorro do Ministério do Turismo. Então, para ter uma turista no Ministério do Turismo, é melhor, ou tanto faz, ter um outro turista, porque quem sabe ele faça alguma coisa. Agora, quanto à União Brasil, ameaçar de ser oposição. É isso que eu acho engraçado. Você pode ameaçar, não mais ser base fiel a um governo. Agora, ninguém ameaça ir para a oposição. Ameaçar ir para a oposição é confessar que você é um prostituto. Ora, eu te amo desde que você me pague. Você é um prostituto. E quem está na proa desse navio não passa de um proxeneta. É isso o que nós ouvimos agora. Tá certo, vamos continuar girando com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas, na capital federal, Brasília. Dantas, ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Queria, claro, sua análise e sua avaliação acerca dessa decisão do presidente da República, manutenção de Daniela do Vaguinho no cargo, pelo menos por enquanto,
no cargo de ministra do Turismo, e essa insatisfação do União Brasil. Quais são as chances do partido desembarcar? Daniela do Carguinho também. Muito boa noite, Daniel, Pavinato, Beraldo e toda a nossa audiência. De fato, a Daniela do Vaguinho não pode reclamar de misoginia. Também não pode reclamar a Daniela do Cunha. E aí não estou falando da filha, não, estou falando da própria Daniela. Daniela do Vaguinho, é bom que as pessoas que nos assistem entendam. Ela é um peão de um jogo, de um xadrez político um pouquinho maior, um pouquinho mais amplo, mas que mexe com interesses cruciais de uma região que foi fundamental para a eleição do Lula, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde Eduardo Cunha sempre teve ali um grande eleitorado. Ele atuou de forma intensa na costura, inclusive no afastamento do Vaguinho, do bolsonarismo, do pessoal de Duque de Caxias, e nessa costura com o lulismo. Eu fico me perguntando, diante dessa resistência do Lula de segurar a Daniela do Vaguinho, a conversa que o Lula teve a portas fechadas com o Vaguinho e com a Daniela, eu fico me perguntando o que que rola, o que tem de fatura política aí, porque deve ser muito alta. Imagina, né, alguém numa área, numa zona, um político numa região, na zona não, calma, numa região que é dominada pela milícia. Imagina essa região, você conseguir uma eleição majoritária em Lula. Então, me parece que tem muito mais coisa por trás aí que a gente não consegue perceber, porque isso não veio à tona. O único jeito de isso vir à tona são aqueles acordos ali que a gente sabe que são feitos a portas fechadas. Se houver um rompimento, muito provavelmente aí a gente vai começar a conhecer certas coisas. É igual delação premiada, é preciso delação, né, para a gente conhecer o crime complexo por dentro e tal. A política, que hoje está bem perto do crime, ela também muitas vezes tem bastidores que a gente só conhece quando alguém resolve vazar, resolve delatar, né? Então, já ouvi de tudo hoje aqui em Brasília, que o governo pediu tempo para o União Brasil, porque ele precisa arrumar uma saída honrosa para Daniela do Vaguinho. Saída honrosa seria, já veio a informação à tona, ela ficar responsável pelos hospitais federais no Rio de Janeiro, que era algo que o Flávio Bolsonaro tinha muito interesse no governo do pai. Mas isso ainda não foi batido o martelo. Ontem à noite teve um jantar do Alexandre Padilha, o ministro de Relações Institucionais, com a bancada do União Brasil, e a bancada se declarou fechada em relação ao nome do Celso Sabino. Então o nome do Celso Sabino não foi retirado da mesa de negociações, muito pelo contrário. Todo mundo referendou o nome dele e disse: esse é o ministro que queremos. Então a bancada inteira, não foi um nome ou outro, um cacique ou outro, não, a bancada inteira. Só que o Padilha levou isso ao Lula, depois falou à imprensa que não é bem assim, vamos ver e tal, ficou um jogando a bola pro outro. Oficialmente, União Brasil, ninguém também compra briga com Lula, ninguém está comprando briga com Lula. O pano de fundo dessa disputa política por um cargo na esplanada é o seguinte: a próxima votação importante que tiver. Se o Lula realmente não fizer nada, o recado já foi dado. O Arthur Lira já falou pessoalmente, já falou por telefone, outros líderes partidários já deram o mesmo recado, todos eles pressionam o governo por uma reforma ministerial, uma mini reforma ministerial. Nós sabemos as pastas, já trouxemos a informação aqui, já debatemos isso. É preciso realmente mudar a articulação política, há muita coisa para ser feita, o Congresso já disse. A Câmara, especialmente, já deixou isso claro para o próprio presidente da República. Cabe ao presidente resolver melhorar sua relação com o Congresso ou não. E aí, se ele não mexer, se nada fizer, se mantiver realmente a Daniela no cargo, a gente vai ver o resultado disso, aí sim, na próxima votação importante de alguma matéria que o governo queira aprovar lá no Congresso. Agora, Cristiano Beraldo aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Beraldo, ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Que pode explicar tanta deferência do presidente da República a Daniela do Vaguinho? Qual é o acerto
que ele fez com o esposo dela, Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, figura muito influente no estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Caneto, boa noite, Pavinato, Dantas, a todos que nos ouvem e assistem. Essa é uma história que tem vários outros elementos para que a gente consiga entender o que de fato está acontecendo. Não é simplesmente uma negociação como outra qualquer, porque vejam, Daniela do Vaguinho ocupa o Ministério do Turismo e foi a deputada federal mais votada do Rio pelo União Brasil. Entretanto, o que aconteceu foi que não só ela, mas outros 7 deputados pediram desfiliação do União Brasil e o Vaguinho, esposo da Daniela, já foi para o Republicanos, é o atual comandante do Partido Republicanos no Rio de Janeiro. E fez um pedido para que esses 8 deputados saiam do União Brasil sem perder o seu mandato e migrem para o Republicanos. O que estava sendo costurado é que o Ministério do Turismo passasse a entrar na cota do Republicanos para que o Republicanos passasse a integrar a base do governo. Entretanto, a União Brasil está pressionando porque hoje existe um pedido judicial de saída, de desfiliação da Daniela do Vaguinho e esses outros deputados para que eles possam sair sem perder o mandato. E aí, a União quer ter espaço no governo, prometendo levar 59 deputados. Já está errada essa conta. Não tem 59 deputados, porque 8 desses 59 irão para onde o Vaguinho orientar. Votarão com o governo independente do partido, sobram 51. Além desses 51, temos que avaliar o seguinte: quantos dentro do União Brasil que compõem 2 partidos, o PSL, que cresceu enormemente com a eleição de Bolsonaro em 2018, que era um partido nanico, e o Democratas. Essas 2 alas do partido não se entendem, não há ali uma união, uma unidade. Você tem deputados ali que serão oposição ao governo, independente do acordo que seja feito. Então não tem nem os 51 votos para serem entregues para o Lula. E o Lula sabe disso. Lula está nessa escola aí dando aula, ele não está ali para aprender. Então, você tem essa dinâmica toda política, aonde Lula quer manter os seus aliados do Rio de Janeiro perto deles, porque foram não só importantes na eleição de 2022, sobretudo na Baixada Fluminense, mas serão importantes também na eleição de 2024, as eleições municipais, e podem ser um parceiro estratégico para as eleições de 2026. Então Lula está ali negociando. Há especulações aí na imprensa de que teria sido encaminhado um acordo de que Daniela do Vaguinho sairia do Ministério do Turismo e seria dado ao Vaguinho a oportunidade de indicar os administradores dos hospitais federais no estado do Rio. Aparentemente, este é o acordo que está sendo costurado para que não haja uma perda de espaço, nem uma perda de prestígio dos seus aliados da Baixada Fluminense. Agora, o União Brasil está jogando as suas cartas. Ele está tentando parecer ter uma importância que, no fundo, não é tão grande quanto eles fazem parecer. Nos próximos dias a gente vai ter a definição aí desse xadrez político e eleitoral que vai nos trazer respostas interessantes, não tenho dúvida. Pois é, agora, Pavinato, do ponto de vista da articulação política, essa é uma questão sensível dentro do governo federal. A atitude de Lula, a insatisfação do União Brasil, de que maneira é possível avaliar esse cenário? É uma bomba prestes a explodir? Não tem bomba nenhuma. Isso. Não tem bomba porque não tem projeto, em primeiro lugar. Esse governo, ele começou o mandato, aliás, ele começou o mandato antes do dia 1º de janeiro. Ele começou lá com a equipe de PEC da transição, lá a carreta furacão, como diz o Emílio Surita. Quando a carreta furacão já foi se familiarizar com os assuntos. Durante esse tempo, ninguém fez nada. A partir do dia 1º de janeiro, ninguém fez nada. Ninguém apresentou um plano, não existe um projeto de país, não existe um projeto para a economia, não existem prioridades traçadas,
nós não temos um plano para a economia, nós não temos um plano claro para responder a pergunta, com o texto do novo arcabouço fiscal, como é que o Brasil vai conseguir se capitalizar conforme a sua ideia, que é trazer dinheiro para o caixa através de fiscalização? A gente não consegue responder às perguntas principais desse país, que se dirá, o Brasil tem um plano para o turismo? Não tem. O Brasil não tem plano para a economia, para o turismo, não tem plano para a inflação, não tem plano para a saúde da moeda, não tem plano, aliás, parece ter um contraplano para o agronegócio, não tem plano para o endividamento. Então, assim, já é uma bomba, a bomba já explodiu. A bomba já explodiu e explodida ela está. Nós estamos vivendo de cacos e de senhores que têm vassouras que varrem os cacos ora para ali, varrem os cacos ora para acolá, porque não tem o que estourar. Já foi tudo estourado. No que tange ao turismo, especialmente, não existe mais nada. A implosão foi total desde o dia 1º de janeiro. Aliás, eu nem sei porque que o Vaguinho está tão irritado, porque se a Daniela sair, o cargo de ministro não vai ficar Vaguinho? Pavinato, sempre nos surpreendendo. É para não chorar, você me desculpa. Agora, Dantas, você que está em Brasília, conversa com tantos parlamentares, União Brasil não é o partido mais unido do país, né? Muitos, inclusive, chamam de brincadeira que seria o partido Desunião Brasil. Qual é a situação de momento? São várias alas dentro da sigla, né? E isso pode ser explicado também por conta da criação, uma fusão do Democratas com o PSL. Quais são as discussões que ganham força dentro da sigla neste momento? A União Brasil é uma mistura do mal com atraso. Não, essa é outra. A União Brasil é a mistura do PSL com o DEM. E, de fato, a gente tem uma situação de um partido que não tem união. Brasil, muito menos. O fato é o seguinte... mas é um partido que tem força, tem uma bancada significativa, importante, e está associado hoje a um bloco, né? Então, assim, a gente não pode perder de vista, especialmente na Câmara, os blocos têm mais coesão. Então, por mais que haja, vamos dizer assim, diferenças de posicionamento entre lideranças dentro do União Brasil, isso acontece especialmente em função de interesses regionais, e aí, claro, entra no jogo toda a questão eleitoral, né? O ano que vem é um ano eleitoral, é um ano de eleição municipal, são as eleições municipais que dão capilaridade para projetos nacionais. O Beraldo bem citou, aliás, o Beraldo pode contribuir com a experiência de ter secretariado o Eduardo Paes lá no Turismo no Rio, porque a discussão toda ela deve partir não só de um compromisso que o governo tem que ter com a União Brasil em função de uma governabilidade que é diferente da composição partidária que o elegeu. O que precisa ser colocado na mesa, que a gente muitas vezes perde de perspectiva, é o que a Daniela do Vaguinho está fazendo no turismo. Ela hoje e ontem esteve na Câmara, no Senado, justamente para dizer o que vem fazendo. E eu fui fazer aqui uma retrospectiva aqui da audiência de ontem e fui ver o que ela falou hoje e não sai nada. Inclusive ela foi falar de MPs que ajudaram o setor turístico no Brasil, etc. e tal. MPs foram aprovados no ano passado, no governo Lula, no governo Bolsonaro. Quer dizer, esse ano aí ela veio falar, não, que nós estamos desenvolvendo capacitação técnica de operadores do turismo. Isso aí é a política mais velha que existe. O Sistema S está aí para isso, há décadas. Então, assim, ela foi falar de parceria internacional, citou República Dominicana, Cuba. Eu sinceramente, eu não sei. Eu estou querendo saber, primeiro, por que o Vaguinho quer o Ministério do Turismo. Depois, por que a Daniela tem capacitação para exercer o cargo de ministra do Turismo. Porque até agora, assim como boa parte do governo, e aí ela não pode haver aqui nenhum preconceito com a Daniela, muito menos misógino, ela, assim como boa parte do governo, até agora não apresentou nada que justifique
a presença dela no comando desta pasta. Aliás, a partir daí é que começa a discussão sobre a necessidade de uma reforma ministerial, além dos interesses partidários. Esses ministros estão fazendo o quê? Entregaram o que até agora? Além de polêmica, de frases de efeito, de projetos vazios. A gente precisa ter claro na mente que nós temos 37 ministérios. Alguns eu tenho até que lembrar aqui quais são. Tirando ali inauguração de letreiro e essas bombas de efeito que são jogadas na imprensa, que são para gerar manchete, mas que não são projetos muitas vezes que não obedecem nenhum tipo de critério técnico, não houve nenhum estudo prévio, não houve projeções, não houve nada, né? Vão lá, tiram da cartola, jogam na opinião pública um projeto novo, todo mundo bate palma e no dia seguinte volta tudo a estaca zero. O Brasil não entendeu ainda, o eleitor não entendeu ainda a que veio esse governo, muito menos a Daniela do Vaguinho.